Em 1958, um filme de horror muito peculiar estreou nos cinemas. The Blob, A Bolha, dirigido por Irving Welsh, com o futuro grande ator dos filmes de ação, Steve McQueen. Um casal está em seu carro dando aquela namorada básica quando observam a queda de um meteorito. O que eles não sabiam é que esse souvenir do espaço traria consigo uma baita de uma meleca rosa, um alienígena bizonho e guloso que sai por aí devorando todas as pessoas da cidade. Evidentemente, pro bem ou pro mal, essa ideia peculiar chamou a atenção e se tornou um clássico cult, tanto pelo conceito singular como por ser uma produção colorida, o que era um diferencial na época, apesar do baixo orçamento. Em 1972, uma continuação inesperada foi produzida, Beware, The Blob, ou Son of Blob, o Filho da Bolha, que dessa vez era um filme de comédia, provavelmente uma das coisas mais bizarras e engraçadas que você verá na sua vida. A bolha entra na bunda das pessoas. Entretanto, mais de uma década à frente, a gelatina carnívora seria cogitada para ganhar uma refilmagem, e foi o que aconteceu. A Bolha Assassina, de 1988, foi um dos filmes mais adoráveis da grande leva de terror dos anos 80. Ele traz o conceito da meleca rosa de volta, atualiza a origem e dá novas habilidades para ela, apresenta uma história e personagens mais complexos, além de ser muito mais sanguinário. Depois da substância maligna cair do espaço, atacar um mendigão, 3 adolescentes socorrem o velho e o levam até um hospital irresponsável que deixa o coitado lá pra morrer. O problema é que a bolha é ciente ao extremo e escapa pelos esgotos da cidade para começar o seu massacre, ou melhor, banquete humano. Eu sou o Wes do Cinemania e hoje, maníacos, é o dia da história completa de A Bolha Assassina. E eu sei que ao ouvir esse conceito amalucado, você provavelmente deduziu que verá um filme trash. Será que é mesmo? Então, antes disso, peço que deixe o seu like para ajudar no engajamento do vídeo, beleza? Preparados? O terror não tem forma, se der. A onda dos remakes clássicos não foi uma ideia que surgiu nos anos 2000. A título de exemplo, muito antes tivemos o remake de A Mosca da Cabeça Branca, de 1958 também. Remake conhecido por nós hoje apenas como A Mosca, de 1986, dirigido por David Cronenberg. A mosca original é um maluco com a cabeça de mosca e não a versão grotesca do remake. Outro exemplo é O Monstro do Ártico, de 1951, Vovó Era Moça. Adivinha qual remake veio depois? O Enigma de Outro Mundo, o filme de John Carpenter. Então, nessa leva veio o tal Chuck Russell com a ideia de refilmar The Blob. Russell, que em 1987 teve o seu nome difundido pela direção do clássico A Hora do Pesadelo 3, um dos melhores filmes da franquia do Fred Krueger, que já tem vídeo no canal, que foi coescrito por Frank Darabont, que também aceitou embarcar nessa para coescrever A Bolha Assassina. O detentor dos direitos autorais de The Blob e produtor executivo do original, Jack Harris, apoiou esse projeto também. Então os nomes eram certeiros para fazer tudo funcionar, principalmente porque o orçamento para os efeitos especiais seria de respeito agora. O Brasil, que sempre dá bola fora, recebeu bem mal esse filme em termos de crítica, mas Cenoura Bravanel foi lá e meteu esse filme no cinema em casa, repetiu 1000 vezes e foi quando conhecemos e todo mundo lembra dele pela nostalgia. Eu particularmente lembro dele pelo DVD nas locadoras, que sempre me batia curiosidade de saber que diabo de bolha era essa. Então, chega de conversa, vamos para a história e em paralelo eu vou contando mais. O filme começa na cidadezinha de Arborville, na Califórnia, e os personagens principais são eles, os adolescentes. Maggie Penny é uma líder de torcida interpretada por ela, Shawnee Smith, a famosa Amanda Young de Jogos Mortais, arauta do Jigsaw. Cabe destacar logo de cara que nenhum ator está mal no filme, todos estão atuando muito bem, inclusive a Shawnee Smith. De olho nela está o Paul Taylor e o Scott Jeske, que são amigos jogadores do
time do colégio. Paul esse apaixonado pela Meg, que chama a garota pra sair depois de levar um chablau no jogo. Melhor momento. O filme corta para outro personagem que corre em paralelo, chamado Brian Flagg, o estereotipado jovem rebelde. Apesar de que a coisa mais rebelde que ele faz é tentar saltar uma mini ponte quebrada com a moto. Do nada, um baita de um mendigo, usando a boina do Chaves, aparece no meio do mato olhando pra ele. O problema começa quando você não acha isso muito estranho. Para além dos adolescentes, temos o xerife Herb, que tá mó gostando da garçonete Fran. Ele até a chama pra sair. Ah, aceita, por favor, já tô shippando. Ah, para com isso, minha senhora. Dá uma chance pro pai. Boa, investiu pesado agora. Meu garoto! Depois de conseguir com as MILF, o xerife dá de cara com o Brian Flagg na rua. Ele se acha muito só porque tem um pulmão de aço e usa uma jaqueta de couro no sol. Flagg tem alguns antecedentes, tanto é que ele foi para reformatórios, mas como já é de maior, pode ir pra cadeia se fizer alguma baixaria. O mano também trabalha numa oficina e se aproveita disso para pegar emprestado as ferramentas desse mecânico e consertar sua moto no bosque. Hey, I owe you one. You owe me 2 damn minutes. Sabe quem já tá no bosque? O mendigaço, amassando suas latas com uma panela no pé, junto com seu fiel cachorro, que está olhando as estrelas quando do nada, ou do espaço sideral, cai um cometa na Terra. Percebeu? Então, essa é a mesma premissa, literalmente a mesma cena de palhaços assassinos do espaço sideral. Um velho e seu cachorro observando um cometa caindo numa floresta. E sabe o que é mais bizarro? Ambos filmes foram lançados em 1988, com 2 meses de diferença. Que loucura! Só que aqui a cena é melhor, na minha opinião. Scott e Paul entram numa farmácia e Scott pede dinheiro emprestado para comprar camisolas. Give me a pack of Trojans and a Banaka spray. Uma caixa! Bicho, tu é um coelho? Olha a cara do farmacêutico. O cara tá jogando até a sua alma na cabeça dele. Ele fica se achando no espelho quando chega o reverendo por trás. Um padre muito suspeito, tanto que parece o próprio Satanás. O reverendo começa a encurralar o Scott na conversa, até o farmacêutico perguntar se ele quer o tamanho normal ou a canelada. Canelada! Ribbed. É um jumento? O problema é que ele coloca a culpa no Paul, coitado. Why doesn't he pay for them? Que maldito! Doesn't need condoms. Muzzle. Uma coisa é certa, esse farmacêutico seria basicamente eu. Voltando para o mendigão, ele vai até onde caiu o aerolito e vê que tem uma gosma se mexendo entre as fendas, do que parece ser uma pedra gigante. Aí ele resolve cutucar onça com vara curta. Pra quê, meu tio? Até o doguinho acha que você tá mamado na pinga. Ele tira do negócio uma parada que pulsa. Uma meleca na ponta de uma vara que pulsa. Pera lá! O filme corta para os 2 irmãos da Meg, Ed e Kevin, e a sua mãe. Os dois mencionam que estão apressados para ir ao cinema, e aqui rola uma referência muito da hora ao massacre da Serra Elétrica. What movie? Garden Tool Massacre. E essa referência volta mais na frente de uma maneira inusitada. A Meg está esperando seu date Paul. Ele aparece e é atendido pela família. Se liga nesse detalhe da mãe fechando o zíper do casaco do garoto. Falando em casaco, você precisa mesmo ir com o espalhafatoso casaco do time para o seu primeiro encontro noturno? Você tem algum problema de falta de amor próprio e se sente incapaz de fazer com que as pessoas gostem de você, caso não esteja vestindo essa peça de apoio psicológico? Vou te dizer, a pior parte ainda tá por vir. Porque a Meg resolve apresentar o manezão pro pai dela. E o pai era... Sim, esse cara é literalmente eu. A chapa vai começar a esquentar agora, quando o Brian está no bosque consertando a sua moto, quando escuta um barulho por lá. Do submundo, o mendigaço aparece e tenta cortar a própria mão com uma machadinha, mas não consegue por conta desse pedaço de cocô de cavalo engolindo a sua mão. Coincidentemente, Paul estava levando a Meg para o cheiro do queijo, bem na hora em que o velho cruza a estrada e se estrala no carro. Os 2 samaritanos reconhecem o Brian Flagg, o maloqueiro do colégio, e acolhem o velho dentro do carro, sem ver o que era aquilo na mão dele. Apesar do Brian ser um babaquinha, o desenvolvimento do personagem faz você não odiá-lo, saca? Ele é carismático ao ponto da babaquice ser suportável. Chegando ao hospital, assim, parece que eles estão no SUS, né? Porque ninguém
ninguém olha na cara deles. A enfermeira faz cara de nojo, depois manda eles tudo mamar na égua e, enfim, dão um quarto pro morador de rua. O Brian chega no mendigo e fala pra ele ter mais foco e menos ansiedade. E só por isso a Meg ficou chonada no rapaz. Olha a cara dela de T maiúsculo. Deve ser o cabelo e estilo menudos. Já que o coitado do Paul teve todas as chances com a Meg roubadas, ele decide comprar uma coca pra ela. 0, que é pra não engordar. Depois ele consegue avistar o velhinho com algo se mexendo debaixo do lençol. Ele resolve ver mais de perto, o que foi um erro. O senhor Furtado já estava todo sacaneado. O satambira desse médico nem quis se levantar pra ver. Só pode ser o SUS. Mas quando ele finalmente tira o cobertor, aquela coisa já tinha derretido metade do corpo do desgraçado. Isso é algum tipo de gosma ácida absurdamente forte. Paul corre pra chamar a polícia, só que a bolha já nasceu manjando dos stealth. Ela estava atrás da porta pronta pra dar o bote. Ela sabe pular nas pessoas. Meg corre quando escuta o grito, porém tarde demais. Paul já estava sendo saboreado pela bolha. O incrível é que essa cena funciona e ela não é tosca, principalmente porque o filme usa muitos efeitos práticos, o que deixa tudo mais realista e é muito bem feito. Ela arranca o braço do saudoso Paul, que fica se mexendo no chão. Só é estranho a bolha não ter devorado a Meg, que ficou indefesa lá. Acredito eu que ela já estava indo embora, fugindo pela janela para pegar o trem das 11. A bolha é tão inteligente que ela foge da polícia. Será que essa bolha é de menor? Olha o de menor! Apesar da Meg falar que viu uma gosma rosa estraçalhando o seu pretendente, óbvio que os policiais não acreditam. E em quem eles vão pôr a culpa também é óbvio, no Brian. Em seguida, a bolha saca a sua lista de adolescentes que devem ir para o inferno. Scott e essa menina Vicky estão no rally rola dentro do carro, mas ela tá se importando mais com as luzes que vêm lá do hospital. O melhor de tudo é como a bolha sabe exatamente quem atacar e onde essas pessoas estão. O Scott é um pangaré que tá tentando embebedar a garota para se aproveitar dela. Só que ele não percebe o inimigo rastejando no mato, tal qual um soldado Medal of Honor. Tem uma história dele dar o anel pra garota, eu achei isso meio açucarado, mas tudo bem. A Vicky já tá vegetando no banco do carro, quando o safado decide começar a desabotoar a blusa dela, pois está quente. Ok, bolha, faça seu trabalho. Sai tentáculos de dentro da blusa da garota, e de dentro dela saem outros tentáculos que a destrói por dentro e massacram o Scott. Dá pra perceber que a Vicky sugada é um bonecão, claro, mas é muito grotesco. E é surpreendente a forma como a bolha entra nas pessoas e usa tentáculos pra capturar as vítimas, muito louco. Voltando a Meg, a mãe dela dá uma tarja preta pra garota tentar relaxar e esquecer que o seu amigo virou recheio de gelatina, mas ela não toma e decide sair pelas ruas à noite. A bolha também, que está ficando cada vez mais gordinha. Olha o anel do Scott. O conceito das partes das vítimas ficarem visíveis ao redor da criatura é incrível. O Brian estava na delegacia sendo interrogado pelo xerife e o seu ajudante do bigodinho loirinho, que fica fulo com as palavras do mancebo. Well, I'm in your face to stay. What are you gonna do about it? Mano, o cara tá cheirando. Que nojo. O xerife decide liberar o aborrecente porque, afinal, não existiam provas de que ele fez alguma coisa com o Paul. Foi só ele sair da delegacia fazendo pose que aparece a Meg com um Fusca azul. Bela hora pra dar um tapão em alguém. A Meg queria pagar a fiança do cara com o cartão de crédito. É sério, muito bom. E ele ignora a ajuda dessa alma tão gentil. Ele chega na lanchonete e a Fran, muito gente fina, oferece um podrão. A Meg não desiste e vai atrás do menudo. Ela afirma que viu a meleca gigante comer os dois caras no hospital. E o Brian pergunta se ela cheira pó. Essa cena é engraçada porque o Brian se faz de babacão, mas foi só a Meg dar piti e dizer que ele é igual a todo mundo que o cara ficou todo gentil do nada. Oferece comida, só faltou pegar a neném no braço. Mas é interessante como o Brian é um rebelde, pero no mucho. Ele também é sensível. E aqui nasce uma grande amizade. Na cozinha, a Fran vai tentar desentupir a pia, que tá meme, mas o Alexandre se oferece como seu macho. Ele também não consegue e o ralo começa a fazer uns barulhos estranhos. Ele enfia a mão no buraco molhado e adivinha o que sai? Uma gosma branca. Isso não seria uma metáfora?
Piscou para o buraco, ele pisca de volta. Filosofia absoluta, bicho. A bolha puxa o Alexandre pra dentro do ralo. Entrou pelo cano. Como você já percebeu, agora eu posso afirmar que todas as mortes desse filme são sensacionais. Surpreendentemente todas. E a bolha é trepadeira mesmo. E além disso, ela é hentai. A perseguição acontece até um freezer, com o chão congelado, e quando a bolha tenta passar pela fresta da porta, ela hesita por conta do frio. Já a garçonete faz a cagada de entrar numa cabine telefônica. Ela liga pro xerife, cujo número tinha pegado naquela cena do começo, só que então, a bolha veiuda começa a envolver a cabine inteira. Se liga onde o xerife Herbie estava, nadando na geleia. Aquele padre esquisito observa a coisa entrando no esgoto. Ele entra na lanchonete e coloca dentro de um pote uns cristais roxos, gerados pela bolha, quando ela encostou no gelo. Essa cena é importante lá no final do filme. Brian e Meg descobrem que o policial do bigode foi em direção àquele bosque em que caiu o meteoro. No bosque, os dois avistam uma luz em meio às árvores, e de repente, aparece uma equipe de forças especiais, com trajes de radiação. O responsável por essa operação é o Dr. Meadows. Esse Meadows aparenta estar liderando uma equipe de prevenção contra micro-organismos hostis. Nesse momento, há uma explicação sobre o que diabo saiu daquele meteoro. O doutor faz uma ligação com a extinção dos dinossauros, um meteoro que caiu na Terra e extinguiu todos os dinos do dia para a noite. Uma explicação dessas não poderia ser tão simples. A dedução é de que o meteoro trouxe um verme assassino do espaço. O filme corta para uma cena com dois jovens aleatórios no meio do nada se beijando. Tem um fela em cima do morro fazendo nada. Daí você pensa, que merda é essa? Na real, isso aí era o slasher que os irmãos foram assistir, porque em Sexta-feira 13 aparecem jovens no meio da floresta do nada. E fala sério, esse é o cospobre mais pobre do Jason que eu já vi. Tem um desgraçado dando spoiler na cadeira atrás dos moleques, sendo que eles nem poderiam estar assistindo. O outro irmão deles é o lanterninha do cinema, um cargo que ainda deveria existir. Check out the body on the blonde. Meteu uma piada de sexualização. E porque você, animal, está de fone. O cara do projetor está passando mal de calor na sala, quando percebe que o duto do ar-condicionado estava obstruído. Pelo quê? O gerente aparece lá e testemunha uma bizarrice gigante grudada no teto. Brian e Meg são obrigados a irem para a cidade num furgão dessa equipe, mas o Brian é rebelde o suficiente para suspeitar dos caras. Tanto que no meio da estrada ele vai pular do furgão e fugir da cidade. Cidade essa que o pessoal cagou, né? Se o Brian tava dentro do carro ou não. Mas a garota reencontra a sua família e lembra dos irmãos que foram ao cinema. Sim, a bolha vai farmar no cinema. Porém, o primeiro a morrer é o cara que tava dando spoiler do filme. Absolute Cinema. A Meg entra na sala e testemunha aquela festa hentai maravilhosa acontecendo, todo mundo derretendo, até que ela consegue fugir dessa epilepsia com os dois desgraçados. Lembra do zíper do casaco? O Kevin fica preso na porta e quase não consegue tirar esse negócio. Ele escapa por um pentelho de ser esmagado. Sem mais saídas, o trio teria que adentrar num esgoto. Só que o quarto irmão ficou lá no vácuo. Esse é o irmão mais esquecido de todos os tempos. Aqui descobrimos que a história toda da bolha ser uma alienígena era fachada. O meteoro estava enterrado pela metade, e quando eles retiram, dá pra ver que era um equipamento dos Estados Unidos. Apesar de que a parte de baixo que chocou com o solo tá novinha em folha. Mas o que importa é a intenção. Então, os Zelwa foram os responsáveis por criar o organismo assassino, um vírus experimental que se desenvolveu no espaço como os cientistas haviam previsto. Porém, de alguma forma, a atividade do bicho dentro da nave fez ele sair de órbita e cair na Terra. Os caras querem usar esse negócio a favor deles na corrida armamentista. O Dr. Meadows, apesar da carinha simpática de Morgan Freeman, é um baita de um maldito, já que ele estava pouco se importando com os civis morrendo pra bolha. Ele quer um organismo vivo, custe o que custar. Ele só não contava com a presença do Brian, com a sua orelha biônica, mas beleza. Eles o encontram, mas o cara consegue escapar com a sua moto. A fuga se estende até aquele local da ponte quebrada, que lá na introdução ele não conseguiu pular, agora consegue.
sério que os caras pararam de correr atrás dele por causa de uma ponte quebrada. O negócio tem só 1 metro de profundidade. Pelo menos o helicóptero continuou, o que o obriga a entrar nos esgotos. Esgotos que os militares também vão entrar para capturar a criatura. Esgotos que a Meg e companhia já estavam enfiados até a cintura. Por azar, a bolha também já estava chegando tal qual um tubarão. Muito louco, porque a bolha nada. Ela tem olfato para saber onde as vítimas estão, e além de enxergar sem ter olho, o que já é demais, ela enxerga debaixo d'água. Agora acontece algo inesperado. A bolha captura o Ed, que não conseguiu subir no cano. Ele aparece todo derretido nessa cena. O filme ainda foi ousado em matar um personagem criança com tamanha brutalidade, o que não se vê com tanta frequência nem nos filmes de hoje. Aparecem mais militares e o bicho percebe a presença deles, que vão de óbito rapidão pelos tentáculos veiudos. A bolha funciona tão bem porque dificilmente os efeitos práticos ficam datados ou perdem o charme, saca? Enfim, só o Kevin consegue sair pela rua, enquanto a Meg decide voltar e tentar outra saída. Quando ela está quase indo de arrasta, o Brian milagrosamente aparece. O esgoto tem o tamanho de uma cidade, mas ele passa justamente por onde e quando ela estava precisando de ajuda. O filme é cheio dessas coincidências. Só que a cena da moto é muito da hora, porque ele precisa fazer uma parede da morte para escapar do Blob, que erra o golpe com o tentáculo. Parabéns! Morreu todo mundo, né? Mentira! Mais à frente, eles encontram um dos enviados dos militares, que estava se borrando porque os outros morreram. Juntos, eles correm até a saída, mas o Dr. Meadows já estava esperando para tapar o oco. Os pau-mandado vão lá e fecham a tampa, botando até um furgão em cima. A amoeba do inferno já estava a caminho para pegá-los, quando o Brian vê que o funcionário estava com uma bazuca nas costas. Uma bazuca e ele não usou. Vocês sabem que uma bazuca resolve tudo, né? Então o Brian detona a tampa do bueiro com o carro e tudo. Quando o Flag e a Meg sobem até a superfície, rola uma treta federal entre eles e os militares, o Dr. Meadows e esse bigode prequito. Cara, o que você tá fazendo aí? Some! Desgraçado desse NPC ainda tenta acalmar a situação, mas não tem jeito. Quando o Meadows quase executa o Brian, enquanto ele tá falando as verdades sobre a bolha, a própria sai de mansinho pelo esgoto e agarra a perna do velho, arrastando ele até o buraco e invadindo seu traje. Os militares casca grossa vão lá tentar executar a bolha. Ele joga até um explosivo lá. Mas veja só, quase nada é capaz de deter essa meleca. E agora, filhote? Agora ela ficou pistola da cara. A Blob sai do esgoto completamente manifestada com o cão. Ela esmaga todo mundo na rua, como se fosse um ferro de passar, usando as suas patas? Que pinto enorme! Eles tentam matá-la usando um lança-chamas, mas a safada coloca a pata na ponta do lançador, obstruindo a arma e explodindo o cara. Que precisão! Somente a Meg descobre como parar a criatura quando ela usa um extintor de incêndio. Beleza, todo mundo foge pra dentro de um só lugar, o que não é nada inteligente, principalmente porque esse extintor não dura pra sempre. Por milagre, o Flag encontra um caminhão de fazer neve. Como ele conseguiu encontrar por aí um caminhão que faz neve? Dentro da oficina em que ele trabalha. O mecânico estava consertando um caminhão de fazer neve. Percebe como o roteiro tem tudo nos lugares certos para não gerar furos e incoerências. A bolha agarra o policial por uma abertura nas obstruções que eles colocaram e dobra o cara no meio. O Brian finalmente chega e tenta congelar o verme gigantesco, até chegar perto o suficiente para ela capotar o caminhão. A Meg entra em ação agora, rouba uma metralhadora junto com um daqueles explosivos e baixa Ellen Ripley do nada. Ela coloca um explosivo entre os tanques do caminhão, puxa o gatilho e pula, mas a pata dela fica presa. Você é uma jumenta amarela. No último segundo, o Flag salva a garota e o caminhão explode. A criatura virou milhares de pedaços cristalizados. Moss, o mecânico, fica mó feliz, já esqueceu que morreu metade da cidade e leva todos os cristais pro frigorífico, o depósito de gelo da cidade.
No final, em um campo de centeio no meio de lugar nenhum, estava dentro de uma tenda ele, o padre esquisito. Ele está com um óculos escuro pela metade, ele tá noiado nessa história da bolha ser uma predecessora do apocalipse. A cara dele tá deformada por conta das chamas naquela fatídica noite, então ele saca aquele pote de vidro com nada menos que uma bosta rosa dentro. Exatamente. Aqueles cristais pequenos que ele recolheu na lanchonete tornaram-se pedaços da bolha novamente. Isso significa que todos esses cristais também podem retroceder ao formato original? Sim, ou pior, o padre noiado pode soltar a criatura por aí quando for chegada a hora. Tinha tudo para The Blob ter uma continuação, com a dominação mundial da bolha e tudo mais, o planeta todo ficando rosa, mas nunca aconteceu. Ainda, né? Nunca se sabe. Mas é muito interessante como esses filmes dos anos 90 conseguiram pegar conceitos absurdos e fazer filmes interessantes e competentes e filmes sérios. Se esse filme fosse feito hoje, seria tratado, sei lá, como o diabo do filme do Ursinho Pooh, o assassino, aquela trecheira insuportável. Mas não, os caras investiram, mataram no peito, vamos fazer um filme de um cocô rosa. Esse, sem dúvidas, é um dos meus filmes favoritos dos anos 80 e 90. Então é isso, gostaram, pessoal? Se você gostou, não esqueça, deixa o seu like, porque assim você vai me ajudar e muito na produção desses vídeos. E inscreva-se no canal, caso não seja inscrito, para não perder os próximos A Trajetória, Reassistindo e muito mais. Não esqueça também do seu comentário, comenta aí embaixo, canelada. Canelada, porque assim eu vou saber que você assistiu o vídeo até o final e que você também curte um tentáculo veiudo. E se você tem interesse em receber os vídeos antecipadamente, bem como ter o seu nome, até mesmo o seu nick creditado aqui no final dos vídeos, considere ser um membro do canal, porque assim você me ajuda e muito na produção dos vídeos e, claro, recebe todos esses benefícios, beleza? O link para se tornar membro estará na descrição deste vídeo. Então é isso, eu vou ficando por aqui, em breve eu volto para mais um vídeo e até a próxima. With the lights on, it's less dangerous. Here we are now, entertain us. I feel stupid with the lights.